Olá, então, mais uma vez nos encontramos para continuar revisando matéria, tudo aquilo que é pertinente aos assuntos de gramática que são relativos às provas de espanhol, língua estrangeira, e hoje vamos trabalhar uma matéria que tem realmente muitas derivações. A gente começa com o nome, né, bem inocente, de los artículos, né, os artigos, uma matéria muito fácil, né, em português, o, a, os, as, ou a gente fala uma, uns, umas, né, matéria fácil. Claro, mas vocês sabem que se espanhol fosse fácil, né, todo mundo nascia e já ficava falando espanhol também, né? A pessoa já tem dificuldade para falar o português, daí já tenta lidar com o espanhol e você já vai perceber que ver que o negócio vai complicar, parecia fácil, mas vai ter alguma coisa diferente. Claro que vai ter alguma diferença porque a prova e as provas para as quais vocês estão se preparando, elas vão testar isso, as diferenças entre os dois idiomas. Então, na nossa pauta temos artículos, temos eufonia, temos artigo neutro lo e as contrações também, né? São tópicos que a gente vai revisar. Então, começamos revisando esta matéria, né? Com a seguinte comparação. Los artículos. En portugués você costuma chamar os artigos de artigos definidos ou indefinidos, né? Também em espanhol podem ser chamados assim, ou também de determinantes ou indeterminantes, determinados ou indeterminados. Eu gosto mais desse tipo de classificação, determinantes ou indeterminantes, porque essa é a sua função, né? Porque eles trabalham junto com o substantivo e eles fazem isso, eles determinam ou não o substantivo. Então, a primeira constatação que a gente faz na hora de comparar os artigos com o português, em português você fala o, a, os, as, em espanhol se fala el, né? E isso surpreende e incomoda um pouco. Por quê? Porque o aluno que fala português, o aluno que escreve em português, está acostumado a utilizar o. Se você fala a palavra livro, você vai falar o livro. Parece muito sensato e natural trocar o o por lo. Mas só que o artigo masculino em espanhol que acompanha o substantivo não é lo, é el, né? Mais para frente a gente vai ver quando se utiliza lo. Nesse caso, com substantivo se utiliza el. Eu falo el dia, eu falo la noche. Então, esqueça, não pode, junto com substantivo, você nunca pode utilizar artigo neutro lo, porque sempre vai estar errado. Mas tem lo, tem, mas para frente a gente vai ver quando a gente utiliza esse artigo. Quando você está determinando uma situação, você utiliza el, la, los, las. Quando você não está determinando uma situação, talvez por falta de informação ou porque você não quer revelar toda a informação, né, você utiliza os indeterminantes. Você fala una, unos ou unas. Até ali fica bem parecido. Vamos ver nos exemplos. Aqui diz, el paciente está en la sala de espera. Quando eu digo, el paciente está en la sala de espera, eu posso estar informando talvez o médico que vai atender ele, né? Então eu digo, doutor, o paciente está en la sala de espera. Ele sabe quem é o paciente. Por quê? Porque o artigo está definindo o substantivo. É aquele paciente, não outro. Então não há dúvida em relação a que paciente. Agora, quando na segunda frase diz, paciente está en la sala de espera, significa que pode ser qualquer ou a informação de quem seja o paciente não é tão importante. Por isso, então, aqui eu estou confirmando aquilo que eu disse. Função dos artigos é determinar ou não determinar o substantivo. Por isso esse nome. Às vezes, quando trabalho e ensino isso para as crianças, indico, gente, quando você tem que trabalhar com artigos indeterminantes, são aqueles que têm letra N, né? Então não tem como errar. Indeterminantes são os que têm letra N. No segundo exemplo aqui debaixo diz, la reunião importante já começou. Se você percebe, né, esse tipo de alteração, na hora de fazer a frase, você habitualmente encontra, às vezes nos jornais, diz, la reunião importante já começou. O que tenho aqui? Eu tenho um artigo, eu tenho um substantivo e depois tenho um adjetivo, né? Eu tenho uma característica que acompanha o substantivo. Muitas vezes eu posso fazer o contrário também. Eu posso colocar a característica ou qualidade antes. La importante reunião já começou. E quando eu faço isso, o artigo continua definindo as duas situações ou determinando as duas situações. Por que eu estou falando isso? Porque mais para frente eu vou dizer para vocês, a palavrinha lo, que é um artigo neutro, acompanha adjetivo. Aqui você vê que também esses artigos podem acompanhar adjetivo, mas só se estiverem junto com substantivo, porque aconteceu só, né, uma troca, né, uma alteração na sequência, mas o substantivo continua presente. Quem nunca leu um jornal e dizia, um grave acidente provocou um grave acidente, podia dizer um acidente grave, né, que seria a sequência. Mas na linguagem jornalística, para poder chamar a atenção e aquela vontade de ler, né, então o pessoal coloca a característica primeiro, né, um grave acidente provocou um engarrafamento de, e colocamos o adjetivo na frente, mas o artigo continua funcionando e determinando ou não determinando a situação.
Nós temos lindo termo, né, que se chama eufonia. Eufonia, quando escuto eufonia, eu penso que tem a ver com música, talvez, né? Mas não tem a ver com eufonia, tem a ver com a solução de um pequeno problema. Em português, talvez vocês já ouviram falar de cacofonia, né? Cacofonia, quando acontece na leitura ou na fala o encontro, né, de vogais e se produz às vezes uma fusão ou um som que não é um som agradável, né? E para poder resolver esse tipo de fusão ou som desagradável, a gente faz certas alterações. Como isto funciona em espanhol? Poderia parecer muito fácil pensar que toda palavra feminina em espanhol tem que ter artigo lá. Então, por isso a gente fala noche, la noche. Por isso a gente fala montanha, la montanha. A gente fala ciudad, la ciudad. A gente fala água, la água. E aí a coisa complicou. E nós pensamos, a palavra água, ela é masculina ou feminina? Exatamente, feminina. Eu vou pensar que água cristalina, água fresca, água que, né? Quando você pensa em água, você não consegue pensar algo que seja masculino definitivamente. Aquela água feminina, a gente pensa no plural, las águas cristalinas, né? E é claro, e é natural, então tem que ser feminino, não tem como não ser. Mas só que quando a gente escreve isso no singular, se a gente for falar l'água cristalina, acontece esta cacofonia, acontece a fusão. Porque a gente fala l'água. Então a pessoa, l'água está muito caliente, não fica legal, né? Então como acontece essa fusão e essa fusão ela não é agradável nessa combinação, então o que acontece? Quando você tem um substantivo feminino singular com som diatônico no início, a gente tem que trocar o lá normal do substantivo pelo artigo el. E isto só se faz no substantivo. Na apostila, esta informação não aparece. Eu acrescentei isso aqui, não está, né, na apostila, na parte de artículo. Assim, por isso, muito importante que você perceba isso aqui. Em exercícios de prova e também em questões de prova, também é testada essa informação se o aluno tem conhecimento destas regras e essas alterações, né? Então, eu disse aqui, essa alteração acontece quando nós temos substantivo feminino singular com som diatônico no início. Se uma destas características não se cumpre, a gente não faz alteração, né? A gente não precisa trocar. Professor, vamos ver se, quero testar se vocês conseguiram entender bem como isto funciona. Eu disse, substantivo feminino singular com sonido atônico no início. Eu pergunto para vocês, eu vou escrever essa palavra aqui. A palavra é avenida. Esta palavra eu tenho que escrever com el ou tenho que escrever com lá? E aí vai ter que ser el ou vai ter que ser lá? Por que vai ter que ser lá? Então, quais são os requisitos que nós devemos ver se estão sendo cumpridos por essa palavra? Você sabe o que significa avenida? Avenida que é a rua principal, né? Avenida. Primeira pergunta, avenida é um substantivo ou não? Avenida, avenida principal, avenida, antiga avenida, todo aquilo que pode ter características ou qualidades é um substantivo. Então nós temos aqui avenida. É substantivo? Ele é feminino? Claro que sim, só que como você bem diz, né? A tonicidade da palavra não está no início, então a palavra é avenida. Como a tonicidade não está no início, então eu não posso escrever, não vou fazer alteração, aqui vai ficar normal, la avenida, né? Então, por isso digo, tem que respeitar essas características, porque se uma delas não estiver presente, você não faz alteração. Eu vou colocar um outro exemplo aqui. A palavra amplia. A palavra amplia, a gente escreve lá ou a gente escreve el? Escreve el ou escreve lá? E claro que com essa carinha assim meio debochado que fico fazendo, disse, não, esse negócio não deve ser tão fácil assim, né? Aí tem coisa, né? E aí, o que tem ali? Amplia. Eu digo que tem que escrever lá. E por quê? Quais são os meus motivos? Qual é o meu fundamento para dizer que tem que ficar lá? Diga. Amplia. Não sugere nada assim, de ampliar. Então, se eu falo, por exemplo, que o que é amplia, então? Gramaticalmente, o que é? Adjetivo, né? Eu digo, por exemplo, uma sala ampla ou uma sala pequena, né? Ou uma sala estreita. Então, quando eu estou falando dessa característica, a primeira condição ali, quando eu estou falando a palavra, a primeira condição diz substantivo, e esse aqui não é substantivo, esse aqui é uma qualidade, né? Então, é ampla, ela é tônica, é feminina, está no singular também, mas só que não é substantivo, é adjetivo. Por isso aqui eu continuo utilizando lá.
A alteração só acontece quando for substantivo feminino singular com som de atônico no início. Plural não tem problema? Não tem problema, como você vê aqui. Professor, e se começa com H, a mesma coisa. Por quê? Porque o H não tem som. Então, por isso que eu coloquei ali, com sonido atônico no início, né? Porque o que interessa é a sonoridade. Eu coloquei aqui uma listinha de palavras, não é uma listinha completa, abundante e exaustiva, né? Mas é muito interessante para revisar vocabulário. Eu sei que as pessoas que escolhem espanhol como língua estrangeira para fazer a prova têm algum tipo de conhecimento e um repertório. O mais interessante é quando escuto também aquilo que os alunos pensam que se trata a palavra e, né, não se trata disso não, né? É muito bom quando, né, a nossa curiosidade acompanha e a gente obtém novidades, né? Por isso começamos essa revisão e eu pergunto para vocês. Eu tirei dessa listinha a palavra água, tá? Por quê? Porque eu já coloquei aqui no exemplo, né? Mas água também faz parte dessa lista de quê? Substantivos femininos, que no singular a gente faz esse tipo de alteração, né? A primeira palavra aí é águila. E o que significa águila? Corresponde a quê? Águila se refere a? Aquela águia se refere ao quê? O pássaro mesmo, né? Aquela ave, né? Aquela que fica lá em cima, né? Fazendo coisas de águia, né? Olhando para os coelhinhos lá embaixo, os bichinhos todos, né? A certa distância, né? Então seria águia, né? Nos referimos a ave, o pássaro. E quando a gente fala alta, essa é uma palavra que acho muito interessante. Porque quando a pessoa escuta a palavra alta, pensa em substantivo. A pessoa pensa aqui em característica, né? A pessoa pensa assim, ah, aquela garota lá, aquela alta lá, que parece uma girafa lá, aquela. Ah, tá. E você fica aí, alta, alta. Sua mente está programada para pensar na qualidade. Alta, baixa, alta, baixa. Qual é a palavra em português que é substantivo e é alta? Em português, tem a mesma palavra, se escreve igual, A-L-T-A. Alta, alta. Eu sei que alguma pessoa já sabe, né? Mas fica assim, vou esperar, vou fazer sofrer os colegas. Muito bem, isso mesmo. A alta médico, aquela autorização, aquela liberação que o médico dá, então diz, ganhou alta. Então, quando você diz, le dieron el alta, não posso dizer, le dieron la alta, por causa daquela, né, confusão. Então, isso aqui é a autorização médica, a liberação. Ala, alguém sabe o que é ala? A palavra ala significa asa. Como assim? Seres alados. Seres alados são seres que têm asas, né? Então as aves são seres alados, têm alas. Em espanhol parece bastante coerente, ser que tem alas, então é um ser alado, né? Fico curioso, porque em português são seres que têm asas. Então eles são seres... Não, são asados, né? Então não são asados, são alados, né? Mas o que? Se tem ala é ser alado, então aí, né? Por isso quando se diz que o pássaro, ele voa, ele fica aleteando. Por quê? Porque está batendo as alas, né? Então, ala, asa. Alma, não preciso explicar, tem gente que tem menos do que outras, né? Nós temos aqui a palavra alta, eu já passei, eu repeti agora. E eu faço revisão antes, né? Só para ver se não tem alguma coisa a repetir, tá? Ficou a mesma palavra aqui. Alça, a palavra alça, alguém faz ideia? Você pensa alça, né? Aquilo que é para segurar as coisas, né? Oh, aquela alça, né? Ela arrebentou, não sei o que, e agora? Como levo as coisas? Mas, o que mais pode ser? Alça. Aumento, incremento, né? El alza del dólar, né? Então o aumento, o incremento. Então essa palavra aqui, aumento, incremento. A palavra ancla, âncora, aquilo que os navios jogam, né? Ancla. Então o navio está anclado porque ele está ancorado. A palavra ânsia, aí você fica pensando, pessoa que está passando mal e quer vomitar, tô com ânsia, né? Mas não necessariamente tem a ver com isso. A palavra ânsia tem a ver com vontade, um desejo forte também, né? Daí vem também a expressão ansioso ou ansiosa, né? A palavra arca, eu adoro essa palavra. Porque eu venho naquela nuvenzinha da mente de vocês, automaticamente a nuvenzinha, e o que tem dentro daquela nuvenzinha do pensamento de vocês? Quando a gente fala arca. Quem? Noé, né? Então a gente olha para a palavra arca e diz assim, Noé. Imagina aquele barcão grande, cheio dos bichos, né? Todo mundo tentando fugir, e aquele povo, e como que eles cuidavam desses bichos tudo, né? E os peixinhos iam junto? Essa é uma coisa que eu sempre me pergunto, se eles ficaram à vontade. Não, você fica à vontade. Será que eles tinham que ir junto com a arca, né? Eu gostaria de poder entender isso tudo, mas não é o momento. Sim, a palavra arca tem a ver com o barquinho do seu Noé, né? E aquela animalarada toda, né? Mas só que também arca se refere a cofre ou um baú, onde você guarda coisas valiosas ou tesouros. Vocês já ouviram a expressão em português? Quem vai arcar com os custos?
Quem vai arcar? Então, de onde que vai sair o dinheiro para pagar isso tudo? Né? Vocês já ouviram também na Bíblia, né? No Antigo Testamento tinha a Arca da Aliança. A arca e era uma caixa, onde eram guardados o quê? Se eu não me engano, tinha os 10 mandamentos ali e o povo de Israel ficava trasladando isso. Né? Então, arca seria um cofre ou um baú. Área, mesma coisa em português, área, né? Espaço mesmo. Arma, mesma coisa. Arte, também. Asta, palavra interessante. Asta é um nome bastante elaborado para falar chifre, né? Então, seres astados, já apareceu em umas provas muito antigas, seres astados, se queria falar sobre os touros, né? Seres astados, né? Que são maltratados, né? Pelos homens, por los hombres, seres astados. Ah, pois é, profe, porque eu estou lendo, pensei que era com H igual que asta, até. Mas não, asta, né? Significa chifre. Tem um ditado bastante conhecido em espanhol e muito tradicional que diz, al toro por las astas. Então significa que ao toro você tem que segurar pelos chifres. O que quer dizer esse ditado? Que quando você tem um problema sério, você tem que encarar ele de frente. Então, al toro por las astas, né? Com muita decisão. A palavra aula, você pensa, aquilo que a gente está fazendo, professor, aluno, tal. Não, a palavra aula significa sala. Então, o espaço físico onde as aulas são ministradas, onde as lições são ministradas. Por isso, em algum prédio você pode dizer, nesse segundo andar nós temos 5 aulas. Então está falando de que das salas onde podem ser ministradas as lições. Ave, não preciso explicar, pássaro mesmo, né? Habla, a fala, né? Ele tinha um habla um tanto estranho, uma fala diferente. A palavra hacha significa machado, hacha. Hacha del gran guerreiro, hacha, machado. A palavra hada significa fada. Então quando a gente conta a história da Cinderela, em espanhol a gente chama ela de Cenicienta. Cenicienta. La Cenicienta le pidió a quién? A hada madrina, el hada madrina, a fada madrinha. Então eu não posso falar la hada madrina, tenho que falar el. Depois temos a palavra hambre, que é aquilo que regularmente a gente sente depois de um certo período, né, de muita atenção e trabalho, né, aquela fome, hambre. Palavra que frequentemente aparece em textos também. Hambre é uma dessas palavras, sendo feminina, a gente tem que falar el. Depois temos a palavra haya. E esse aqui é um grande mistério. Durante muito tempo eu tinha certeza de que, eu sabia que se tratava de uma árvore, mas eu não sabia se tinha essa árvore em português. Aí pesquisando com o auxílio dos alunos, vocês sabem muito bem que os alunos, né, trazem enormes benefícios também para a cultura do professor. Aí uma pessoa me ensinou que a palavra haya corresponde em português a faia, F-A-I-A, faia, e é o nome de uma árvore. Você pode pesquisar, né? O nome da árvore equivalente em português é faia. Tá? Corresponde a isso, haya, nome de uma árvore. Uso de artigo neutro lo. Agora então, a gente vai ver que eu disse que o artigo el acompanha substantivo. O artigo lo tem outras funções. Quais são as funções que ele tem? Ele intensifica qualidades, ele destaca qualidades, ele não se interessa, a função dele não é acompanhar substantivo, é destacar a qualidade numa frase. E a gente vai ver que isso acontece com adjetivo, com advérbio, com particípio. Acho muito útil a leitura desta frase porque assim você vai enriquecendo seu vocabulário também. Nós temos aí lo mais adjetivo. Diz, ayer se comentava lo linda que foi a cerimônia. Quando utilizo lo do lado da característica, eu estou enfatizando aquela característica ou aquela condição, né? Diz, ayer se comentava. O que significa ayer? Ontem. Ontem se comentava lo linda que foi a cerimônia. O interessante dessa palavrinha lo, que ele não tem flexão. Então eu posso dizer, tu percebeu lo lindo que foi o casamento, lo linda que foi a cerimônia, lo lindos que estavam os noivos, lo lindas que estavam as flores. Eu posso mudar, posso fazer flexão de masculino, feminino, singular e plural. E o lo vai continuar sempre igual. Fazendo uma tradução simples, só por uma questão de interpretação e praticidade, eu digo, é como se você dissesse, ontem se comentava que linda que foi a cerimônia. A função do lo é enfatizar a característica. Está falando da cerimônia? Está, mas o importante nesse momento é destacar a qualidade. Essa é a função do lo. Aqui nós temos a situação do plural. Viste lo hermosas que estão as flores? Então aí falou, né? Eu não mudei o artigo aqui, ele continua sendo singular, porque o lo não tem flexão. Ele não muda para feminino, não tem plural. Viste, que significa hermosas? Diga? Bonitas, lindas, né? Tem gente que diz, charmosa. Pode ter uma associação, mas diretamente se trata de bonito, né? Belo, né? Beleza.
Nós temos lo mais advérbio. Futuramente a gente vai ter uma aula específica sobre advérbios. Agora só vale a pena lembrar que podemos ter advérbio de quantidade, podemos ter advérbios de tempo, podemos ter advérbios de lugar, advérbios de modo, né? Então eu gosto de englobar isso tudo como se fossem qualidades ou características. Tudo isso é qualidade ou característica, você utiliza lo junto. Eu digo aqui, me sorprende lo despacio que anda este auto. O que significa despacio? O despacio devagar, né? Lentamente, né? Devagar, mas também despacio tem outros significados quando a gente chega na aula de advérbio, vamos falar especificamente sobre essa palavra que tem outros sentidos, né? Outros sentidos a mais. Me surpreende lo despacio, como dizendo que devagar que anda este auto, que seria o carro. Não tienes ideia de lo mucho que te quero. Então, quando falo muito, advérbio de quantidade, seria equivalente a do quanto eu te quero, né? Eu estou falando de quantidade desse afeto. Uso de advérbio. Lo com particípio. Aquilo que vem do verbo e termina em ado ou ido habitualmente. Isso mesmo. Eu digo assim, mira lo quebrado que está este vidro. Olha que quebrado que esse vidro está, né? E tu pretende usar isso para fazer aquele trabalho, né? Então, melhor não. Está falando de uma característica, essa característica vira uma qualidade, quebrado a condição na qual ele se encontra esse vidro e aquilo que estou destacando, né? Não te diste conta de lo atrasada que estavas, a condição. Vem do verbo atrasar, né? Você combina com lo e destaca essa condição. Lo mais possessivo. Essas combinações são interessantes. Eu sempre fico imaginando situações do tipo familiar, né? Dice, não me agrada que se metam em lo mío, né? Seria mais ou menos aquilo que em espanhol qualquer irmão falaria para uma irmã, por exemplo, né? Ou qualquer parente diria para o outro, né? Depois de uma certa idade, né? Não se mete em lo mío. Quer dizer, não se meta nas minhas coisas, naquilo que diz respeito da minha pessoa. Em lo mío nadie se mete, né? Né? E todo mundo tem que sair correndo, né? Ou talvez alguém disse assim, em lo tuyo, naquilo que é teu, eu não me meto. Por que tu se mete em lo mío, né? Então, quando a gente utiliza essas combinações, estamos falando, né, de possessivos combinados com lo. Quando eu falo lo e que, você faz isso em português, né, de um modo muito natural. Dice, esto es lo que te dije ayer. Então, isto é aquilo que eu te disse. O que te disse ontem. Lembra do que eu te disse ontem? Né? Do que eu te disse ontem. Então aqui seria, eu digo, quando lo significa aquilo, eu digo lo que. Aquilo que eu te disse ontem. Lo que me gusta em ti é tu sinceridade. Aquilo que eu gosto, né, da tua pessoa é tua sinceridade e eu combino lo com que. Lo com de. Estás listo para lo de mañana. ¿Qué significa listo? Pronto, preparado para. A palavra listo também significa inteligente. Você diz, oh, que muchacho tão listo. Que garoto tão esperto, né? Me parece que esse aluno é muito listo, né? Ou essa garota é muito lista porque ela é muito esperta e inteligente, hábil, né? Estás pronto para lo de mañana. Quando digo lo de mañana, eu estou falando de um tema de algo que o interlocutor sabe e eu também. Aquilo que vai acontecer amanhã, né? Então, eu não estou dizendo o que é, mas a pessoa que está escutando, né? Ela já entende de que se trata. Lo de mañana, aquele churrasco, aquela festa, aquela trilha, aquilo... Tá, Deus chega, não fica viajando ainda. Quedamos a las 8, é lo de Miriam. Quedamos a las 8. Quando a gente diz quedamos, é quando a pessoa combina um certo horário, um ponto de encontro, uma hora de encontro. Então, combinados às 8. É lo de Miriam. Quando digo é lo de Miriam, eu posso estar falando na casa dela, no emprego dela, na festa dela, alguma coisa que tem relação com ela, né? Então, esses daqui são que? Pronomes relativos, né? Então, são exemplos de uso de lo e você percebe e confirma. Lo não se usa com substantivo. Lo nunca se usa com substantivo. Ele pode ser com substantivo masculino, mas lo sempre com substantivo vai estar errado. Próximo tópico, contracciones. Quando eu escuto a palavra contracciones, eu fico lembrando, acho que nem vocês, contracciones. Em que outro momento você fica pensando contracciones? Contracção, dilatação, né? A mulher quando vai ter neném, as contracções, olha só, né? Vamos sair correndo lá com as contracções. O que é a contracção? A contracção é quando acontece o encontro, a fusão de uma preposição com um artigo, né? Então, essa fusão acontece e se cria uma nova palavra. Isso é super frequente em português. Agora, em espanhol, não tanto. Em espanhol, só temos duas contracções. E estas são ao e deu. E são de uso obrigatório. Por que, professor? Essas palavrinhas nasceram do encontro da preposição a com o artigo el, da preposição de com o artigo el,
E você não pode aceitar como corretas elas escritas separadas nas frases. Não podem estar escritas separadas. Se estiverem separadas, está errado. É obrigatório o uso de al e o uso de del. Professor, isso se traduz como em português? Se traduz ao e se traduz do, né? Vamos ver nas frases. Diz, agora já volvi a el mercado ou del mercado. Está indicando na frase que está errado, né? Não pode falar assim. Eu tenho que dizer, agora já volvi al mercado ou já volvi del mercado. Isso seria o certo. Se numa frase estiver escrito separada a preposição do artigo, nesse caso está errado, tá? Tem que estar escrito ao, tem que estar escrito del. Agora nós temos exceções que eu coloquei aqui debaixo. La notícia se extrajo de El Mercurio. Por que aqui pode ser separado? Porque El Mercurio é o nome de uma instituição, é o nome de um jornal, ele é um nome próprio. Eu não posso mudar o nome próprio desse jornal. Eu não posso dizer, la notícia se extrajo del Mercurio. Porque o nome do jornal não é Mercúrio, o nome do jornal é El Mercúrio. Eu tenho que respeitar o nome. Por isso, nesse caso, quando o nome próprio tem artigo el, eu devo deixar separado. Aqui a gente vê outro exemplo para confirmar o que eu acabei de ensinar para vocês. Este calor se deve al niño. Sabe o fenômeno climático, né? Não posso dizer al niño, por quê? Porque o nome não é niño, o nome é el niño. Por isso digo, este calor se deve a el niño. Quando se trata de nome próprio e tem o artigo el, eu tenho que deixar separado. Para testar nossos conhecimentos, então, exercícios de sala, os mesmos exercícios que estão aqui estão na página 5 da apostila. Então, vamos confirmar isso tudo, né, que a gente conversou até agora. Diz aqui, bueno sería que Carmen Paz fuese de las mejores alumnas. ¿Cuáles artículos están correctos? Primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar aqui. Aqui diz bueno, né? E eu pergunto para vocês, a palavra bueno aqui ele tem função de substantivo ou função de adjetivo? Ela é uma qualidade ou ela é uma pessoa? É uma qualidade. Então a gente vai combinar com que? Com el ou com lo? Quando é característica a gente utiliza? Lo bueno seria que Carmen Paz. Então a gente procura as alternativas que começam com lo. Você pensa em português, mas escreve em espanhol. O bom seria que Carmen Paz fosse o quê? Dice, das melhores alunas. Como ficaria a frase com sentido? Que ela fosse uma das melhores alunas. Então, para fazer isso aí, a letra C, né, é aquilo que é mais pertinente no caso dessa frase, né? Então, lo bueno seria que Carmen Paz fosse uma das melhores alunas, né? A gente combinou com característica, a palavra bueno funciona como qualidade. Aqui estamos destacando qualidade e a gente fala lo. Próximo exercício. En la frase, me lastima el alma. Olha só, me lastima el alma. Lembra, né? Palavra que a gente tem que, substantivo feminino, tem que trocar o artigo. Esse enunciado de questão eu acho sensacional, porque ele praticamente explica a matéria antes de perguntar. Veja só. En la frase, me lastima el alma ver gente pobre. La palabra alma es femenina, pero está acompañada del artículo masculino el, para que no ocurra la eufonía. Falou tudo ya, ¿eh? Señala las proposiciones abajo donde ocurre el mismo fenómeno. Entonces nos tenemos que identificar en esa listinha qué es lo que a gente revisó antes. ¿Cuáles de estas palabras aquí, ellas obedecen a esa aplicación de eufonía? Esto es, son sustantivos, son femeninos, singulares, comienzan con son de atónico. Eu pergunto, y cuidado aquí, a palavra árbol. A palavra árbol significa árvore. Mas o que ela estava na listinha que eu passei para vocês antes? Não. A palavra árvore em espanhol, ela não é uma palavra feminina, ela é masculina. Então ela tem o artigo el porque ela é masculina. No plural fica los árboles. Isso que se chama de palavra heterogenérica. Então essa palavrinha é uma pegadinha da prova, né? Aí o aluno, tem acento na frente, então deve ser. Não é, porque ela não é substantivo feminino, é substantivo masculino em espanhol. A primeira não corresponde. Número 2, el agua. Tem eufonia? Claro que sim. Feminino, substantivo feminino, com som de atónico no início, correto. A palavra hambre. Eufonia também corresponde a fome. A palavra hada. Claro que sim. Feminino, intensidade no início. A palavra puente. Não tem nada a ver. A palavra puente, né? Fica el puente, em espanhol, em português, a ponte. É uma palavra heterogenérica, ela muda de gênero, mas não é do tipo que aplica a eufonia. E quando falo a palavra águila, foi uma das palavras que a gente revisou e você diz, se fica fácil, profe, acabei de estudar isso aí, é claro que eu domino esse assunto, né? Então, o dever de vocês é manter sempre, né,
esse conhecimento pronto para ser usado. Complete a frase com el ou lo. Você pensa em português, mas completa em espanhol. Quando nós temos que, será que diz aquele que importa ou aquilo que importa? Aquilo que importa. Então, se o sentido da frase é aquilo que importa, eu tenho que utilizar lo. 3 alternativas começam com lo. Lo que importa é que, isso aqui tem gente que fica na dúvida. Eu pergunto a palavra jazz, ela é uma característica ou ela é um substantivo? É um substantivo, não estamos falando, eu posso dizer jazz clássico, eu posso falar de jazz contemporâneo, eu posso falar de jazz moderno, tudo aquilo que pode ter uma característica associada, ele é um substantivo. Então, essa palavra jazz, masculino ou feminino? Masculino. Então, digo, lo que importa é que el jazz, e aqui de novo o pessoal fica assim, será? E a palavra estilo? Substantivo ou adjetivo? Adjetivo? Penso, eu posso dizer estilo moderno, estilo tradicional, estilo casual. Se a palavra pode ter uma característica associada, então ela não é uma qualidade, ela é um substantivo, né? Então continuamos aqui. Lo que importa es que el jazz, lo que importa es que el jazz es el estilo de música que más me gusta. Lo, el, então letra A, alternativa correta. Penúltimo exercicio. Señala la proposición cuya secuencia complete correctamente las siguientes frases. A palavra jueves significa quinta, quinta-feira. ¿Eh? Os días da semana en español son masculinos, ¿tá? Vamos a llegar na clase de advérbio, vamos a revisar os nomes dos dias, tá? Jueves é masculino. Se ele é um substantivo, qual é o artigo que acompanha? Deve ser el. Alternativas que começam com el. Nós temos letra B e letra E. Dice que el jueves pasado fuimos a onde? Al teatro. Fuimos al teatro, então eu digo que fuimos al teatro. Por isso, a única alternativa que começa desse modo, letra B, e depois continua. Ayer salimos, ontem salimos, do cinema a las 10 de la noche. El 31 de diciembre celebramos la noche vieja. Por isso, essa alternativa aqui é a alternativa correta que preenche essa frase. Último exercício. Elija a alternativa que rellena, que preenche corretamente as lagunas en yo me acercaba, calle, puerto. Eu me aproximava, a palavra calle significa rua. Como vou falar isso aí? Eu digo ao rua. As únicas contrações que temos em espanhol são ao e deu. O resto todo se escreve separado. A preposição e artigo fica separado. Então, nesse caso, eu posso dizer que eu me acercava a la calle do Porto, eu devo traduzir como del Puerto. Por isso que a alternativa correta, letra B. Então, esses aqui são os exercícios para poder aplicar a matéria. Muito obrigado pela atenção, bons estudos.